Agora, falando sobre Jair Bolsonaro, eu quero trazer as atualizações sobre o estado de saúde dele e sobre os diagnósticos dados pela equipe médica depois da ida dele ao hospital nesta terça-feira ao se sentir mal. Ele teve vômitos, teve queda de pressão, tontura. Eu vou conversar então com o Lucas Martins, que vai trazer as informações para a gente agora. Conta aí, Lucas, qual é o estado de saúde de Jair Bolsonaro hoje? Bem-vindo. Oi, Evandro, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está na nossa companhia aqui na programação da Jovem Pan. O ex-presidente já recebeu alta. Ele saiu do hospital por volta de 2 da tarde, o hospital deve estar aqui em Brasília, onde ele estava internado desde a tarde de ontem, onde ele precisou ser encaminhado às pressas com alguns sintomas que como você bem disse aí, pressão baixa, crise de soluços e vômitos. A equipe médica do ex-presidente conversou com a gente e disse que fizeram exames e constataram que o presidente está com um câncer de pele, carcinoma, que é um tipo de câncer mais leve, mas que requer cuidados e acompanhamento médico. Nós vamos ouvir agora um trecho da sonora do Dr. Cláudio Biroli, que foi quem acompanhou o ex-presidente durante a tarde de ontem, à noite e amanhã, durante toda a manhã de hoje. Agora, no começo da tarde, nós recebemos o laudo anatomopatológico dessas lesões de pele que foram retiradas no domingo. Tá, okay? Então, foram retiradas 8 lesões. Uma a gente sabia que não era, que era só um fibroma. E outras 7 lesões eram suspeitas para câncer de pele. E dessas 7 lesões, 2 vieram positivas para um tipo de tumor que é o carcinoma de células escamosas, que não é nem o mais bonzinho e nem o mais agressivo, tá? É o intermediário, mas que ainda assim é um tipo de câncer de pele que pode ter consequências mais sérias. Vocês sabem, ele tem uma pele clara e, enfim, está sujeito a esse tipo de câncer. A princípio não, essas 2 lesões que vieram positivas são lesões que a gente chama in situ. Ok? Então são lesões ainda numa fase precoce e, a princípio, demandam apenas uma avaliação periódica e um segmento. Região, doutor? Uma aqui no tórax, aqui na parte interior do tórax, e a outra no braço. Isso mesmo, Evandro. Ainda de acordo com o boletim médico que foi divulgado nesta quarta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro realizou uma ressonância magnética do crânio depois que o ex-presidente apresentou aí tonturas e dores de cabeça, mas foi constatado que não teve nenhuma alteração aguda e o ex-presidente foi liberado, onde ele já está em casa cumprindo aí a prisão domiciliar desde o mês passado. Eu volto com você. Obrigado pelas informações, Lucas. Um abraço para você. Ótimo trabalho. Bom, a gente entende que a situação de ontem de Jair Bolsonaro não teria a ver com esse caso do último domingo em que ele retirou essas lesões que ele tinha na pele para exame, que agora comprovam então que ele teria aí esse câncer mais superficial, mas que precisaria ser acompanhado para que não se desenvolva ou avance para um câncer que acabe atingindo outras partes do corpo, ou até mesmo que traga uma lesão mais grave de pele, um melanoma, etc., né? Esses cânceres de pele que são mais críticos e que podem provocar problemas mais sérios. Agora, diante de tudo isso, aumenta-se o questionamento sobre o cumprimento da pena de Jair Bolsonaro, porque o Supremo Tribunal Federal vai precisar definir isso depois que os recursos se esgotarem, e se houver uma decisão pelo cumprimento em regime fechado, que foi o que colocou o ministro Alexandre de Moraes em seu relatório no dia que ele leu lá a condenação. Início, cumprimento em regime fechado. Jair Bolsonaro hoje cumpre em regime domiciliar. Você entende que esses fatos relacionados à saúde, os 2 casos, tenham de ser levado muito em conta para, digamos, uma transferência de Jair Bolsonaro para uma papuda, por exemplo, Alan Gani? Olha, Evandro, com certeza exige muitos cuidados. Por quê? Porque a gente está falando de câncer de pele somado a todas as complicações da facada, né? Ele já passou por 10 cirurgias, a última não foi brincadeira. A gente está falando de uma pessoa com mais de 70 anos de idade, então todas essas circunstâncias em conjunto deveriam ser levadas em conta
conta, né, para que ele tenha aí uma prisão digna, né, e que não afete a sua saúde. Fala, Fábio Piperno. Eu acho o seguinte, eu repito o que eu disse ontem, eu acho que tem que ser aplicado a ele o mesmo regime a outras pessoas, a outros condenados que também têm problemas de saúde. É óbvio que ninguém pretende deixá-lo ao relento. Veja, eu entendo que todo mundo tem que ser muito bem tratado. Se o sujeito tem um problema de saúde, esse problema de saúde tem que ser atacado, ele tem que ser tratado, tem que se recuperar e cumprir a pena. É isso que tem que ser feito. Eu acho que nenhum benefício além do que já é concedido às pessoas comuns e também nenhum rigor adicional que essas pessoas não tenham. Agora, não dá para ignorar que um fato como esse traga mais comoção na maneira como o debate acontece. Você acha que isso pode influenciar alguma decisão, Fábio Piperno? Mas não tem a menor decisão, por exemplo, dos juízes, acho que não. Por parte da opinião pública, eu não tenho a menor dúvida, até porque a gente está falando a respeito de um líder carismático e o carisma também pressupõe uma relação muito íntima com esses fatores que possam gerar comoção popular. Sim, e a gente até acompanhou naquela primeira manifestação dada ontem pelo senador que estava lá em frente, foi o senador... Não, o deputado... Não, o deputado que estava lá em frente. Sim, já o Evair de Mello. Evair de Mello, eu estava pensando em Efraim Filho, não, Evair de Mello. Evair de Mello. Estava o deputado Evair de Mello lá em frente e na hora que ele foi questionado pelos jornalistas sobre esses problemas de saúde, a todo momento ele fazia questão de mencionar que tudo isso que estava acontecendo com Jair Bolsonaro tinha a ver com essa perseguição que ele sofria pelo Supremo Tribunal Federal, que também trazia consequências para a saúde dele. Ou seja, esse discurso, obviamente, mexe também com as camadas que apoiam Jair Bolsonaro ou que enxergam nesse movimento do Supremo Tribunal Federal uma caça às bruxas. E eu quero saber de você, Bruno Musa, o quanto isso, além de mexer com a opinião pública, também poderia ou não modificar decisões relacionadas à prisão de Jair Bolsonaro e a possível necessidade de tirá-lo de uma prisão domiciliar e levá-lo para, de fato, um regime fechado. Olha, Evandro, eu acho que na política nada mais nos surpreende. Afinal de contas, nós estamos falando, novamente repito, de um processo político. Tanto é, eu não estou nem falando do resultado final. Todo o processo ele se tornou político. Tanto é que agora nós vemos o Centrão discutindo com o governo, discutindo com a oposição a respeito da diminuição da pena, a respeito de eventual anistia ou não, enfim. Ou seja, um processo puramente técnico não envolveria tamanhas negociatas políticas, portanto, aqui na minha cabeça se sustenta a tese de que isso é por completo político. E a política é uma arte em que, infelizmente, já não me gera nenhum tipo de surpresa todo e qualquer resultado que ela vier a ter. No Brasil, a gente sabe aquela frase atribuída a Pedro Malan, até o passado é incerto. E na política, então, isso eu acho que é mais ainda evidente. A gente vê pessoas, por exemplo, que defendem, jamais defenderia anistia. Passa 5 minutos, o político precisa fazer porque a pressão popular foi tamanha da sua base de eleitores que ele começa a mostrar, ora, podemos, então, conversar a respeito. Isso nós vemos em instituições e na burocracia que faz parte do Estado como um todo. Eu lembro muito bem durante a pandemia. Não teremos inflação. A inflação é transitória. Ela será baixa. Está alta, mas é por pouco tempo. Verdade, ela será persistente. Então, a gente vê essa mudança de discurso que nada mais me surpreende. Então, eu acho que nós temos que ser humildes aqui o suficiente em dizer, não tenho a menor ideia, mas se a pressão política, ou melhor, a pressão popular continuar e ser forte em cima da política, aí sim eu acho que é o único caminho para de fato ter alguma mudança. Lembre-se, o único que político teme em um país onde ele é, pelo menos, minimamente livre, é o povo nas ruas.